Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser continuação, dos deuses sumérios. Hoje eu vou falar sobre o deus conhecido como Nabu. Nabu ele foi uma divindade patronal da cidade de Borsippa. Ele era conhecido como o deus da sabedoria e da escrita. Nos primeiros milênios, antes de Cristo, Nabu ele era uma das mais, vamos dizer assim, importantes divindades da Mesopotâmia. E ele foi o primeiro ministro de Marduk, né? Se vocês viram já o vídeo de Marduk, eu comento, né, sobre Nabu. E ele mais tarde ele se tornou, né, o co-regente junto com Marduk à frente, né, do panteão mesopotâmico. A influência de Nabu na cultura mesopotâmica ela é bem significativa, tá, nos últimos períodos, onde Nabu ele também aparece na Bíblia como Nebo, né, ou Nebo, depende aí da sua pronúncia. Bom, falando sobre as funções de Nabu. Nabu ele é uma divindade, né, de Borsippa e ele foi conhecido como ministro, né, e escriba de Marduk. O dever, né, de escriba mais importante de Nabu foi efetuado anualmente no 11º dia de Nissanu, que é o primeiro dia, o primeiro mês do ano, né, sumério, que marcava o fim, né, do festival de Akitu. Para quem conhece um pouco, né, dos assírios, esse mês aqui eles estão comemorando, né, esse festival de Akitu, que é o Ano Novo Assírio Babilônico, tá? E assim, tendo resolvido o destino da terra com Marduk, onde ele se salvou, né, Nabu ele se inscreveu, né, naqueles tabletes conhecido como tabletes dos destinos, que de acordo com o mito, do mito, né, ou vamos dizer, da história de Enuma Elish, que era sobre a criação, né, sobre o dilúvio. Assim, provavelmente, né, como consequência do seu papel de escriba, Nabu logo ele se tornou o deus da escrita e progressivamente ele assumiu o lugar da deusa conhecida como Nidaba, que ela assumia essa função de deusa da escrita. Como o deus, né, de escrita, Nabu ele era também patrono, né, dos escribas, comumente invocado como nos colofones, né, dos textos. O deus da escrita, né, Bu, ele torna-se então o senhor da sabedoria e herdando assim, né, uma característica do seu ancestral divino, vamos dizer assim, né, Enki, né, ou Enki-Ea, do acadiano, que era tradicionalmente aceito como o pai de Marduk. Assim, falando sobre o período neobabilônico, Nabu estava em pé de igualdade, vamos dizer assim, com Bel, né, o Marduk, que era Bel, né, um dos nomes de Marduk, como chefes conjuntos do panteão, e eles eram corregentes do universo também, né, segundo um historiador conhecido como Pompônio. Falando agora sobre a genealogia e os sincretismos de Nabu. Nabu ele era originalmente uma divindade semita do lado ocidental. Ele foi mencionado em fontes, né, dos Eblaitianas, né, nas fontes de Eblaita, né, junto com os outros deuses de Ebla. Ele foi absorvido no culto de Marduk como ministro de Marduk. E no período cassita em diante, ele foi aceito como primogênito de Marduk para sua esposa, conhecida como Tsarpanitum ou Eruá. Ah, tem algumas pessoas que identificam Nabu como um irmão de longa base do deus Neg, por exemplo, né? Assim, duas deusas estão associadas a Nabu como consortes deles. Uma delas era conhecida como Tashmetu e Nanaya. Tashmetu ela é a primeira consorte, né, assim, que foi atestada historicamente, e ela é mencionada pela primeira vez como a esposa de Nabu em uma antiga lista, né, de deuses da Babilônia. O seu relacionamento com Nabu ainda assim estava prosperando no período neo-assírio. Já a segunda esposa, né, conhecida como Nanaya, ela era originalmente a consorte do deus Muat, o que sugere, né, que seu novo papel veio como resultado do sincretismo entre Muat com Nabu. Nidaba é ocasionalmente ela é associada a Nabu como corregente, né, ou como corresidente de Bitmumu, de Assur, mas ela é apresentada mais como uma divindade homóloga do que uma cônjuge, tá? Nabu ele é sincretizado também com Ninurta. A sua relação com Marduk refletia assim de Ninurta com Enlil.
E ele também ele é associado com a Shamashand, sim, que através do seu simbolismo, vamos dizer, cosmológico, né, de luz e escuridão, astronomicamente falando, ele poderia ser identificado como o planeta Mercúrio, ok? Nabu ele é tão assim intimamente associado com Marduk que às vezes ele compartilha dos seus atributos, ok? Falando sobre o lugar de culto de Nabu, o primeiro principal centro de culto de Nabu era no templo de Esida em Borsippa, né? O seu culto ele também estava fortemente ligado à Babilônia por causa de Marduk. Desde a sua estátua, né, de culto que foi exibida entre Borsippa e Babilônia durante o festival de Akitu. Já no ano, né, do 17º ano do reinado do rei conhecido como Sansuditana, ele menciona um santuário dedicado ao culto de Nabu em Esagilo, e ele registra uma estátua, né, de Nabu que foi trazida do templo de Marduk. E então esta data ela pode, vamos dizer assim, ser tomada como, vamos dizer, o términos, né, da Antialquim, ele pela primeira vez foi manifestada uma parte cultual a Nabu nesse período, né, na Babilônia. No período, né, assírio, os templos de Nabu, eles são atestados na cidade da Assur, né, Assíria, Nínive, Calhu, Dur, Sharrukim, Curbail e Guzana. Fora da Mesopotâmia, no leste, vamos dizer assim, um templo ele foi construído para Nabu na cidade que era conhecida como Dur-Untash, na terra de Elam. E há evidências arqueológicas do culto de Nabu se espalhou tanto para o norte como também para a região de Nuzi, e tão ao oeste também como na cidade de Ugarit, ok? Falando sobre os períodos atestados, o primeiro assim que foi atestado com precisão datável de Nabu é a fórmula do ano para o Hammurabi, né, na 16, que diz o ano em que ele, né, o rei, construiu um trono para Nabu. A partir de então, Nabu ele é atestado, né, continuamente ao longo da história da Mesopotâmia. Vamos dizer, no período babilônico médio, o nome de Nabu ele é tipicamente invocado em inscrições de Kudurro, e se torna-se um elemento teófico, né, teofórico popular nos nomes pessoais. Teofórico, já expliquei em alguns vídeos, é quando pessoas têm nome do Deus junto dela. Por exemplo, usando aqui é, de Deus ou divindades, por exemplo, Miguel, né, o nome Miguel, quem usa Miguel é o nome de um anjo, Gabriel e por aí vai, entendeu? São nomes que tem alguma partícula ou vem com o nome do Deus, então chama nomes teofóricos. O culto de Nabu é introduzido na Síria durante o período assírio médio, né, presumivelmente pelo rei Shalmaneser I, que é mencionado como o primeiro construtor do templo de Nabu em Assur, né, por um cilindro do rei assírio posterior que foi conhecido como Sinchar Ishkum. No primeiro período, né, no período assírio médio, por exemplo, Nabu é estabelecido como uma das 3 divindades mais importantes, juntamente com Marduk e Nergal. Okay? No período neo-assírio, né, onde Senaqueribe ele foi desejoso de proclamar a supremacia da Síria, ele negligenciou, né, divindades babilônicas em favor do deus Ashur, resultando assim no culto a Nabu perdendo partes, né, do seu prestígio real. No entanto, a situação ela mudou sob o reinado de Esarhaddon, que ele estava ansioso, né, para recuperar o apoio da Babilônia e assim, portanto, né, ele restaurou a primazia dos deuses babilônicos, onde Assurbanipal, né, ele foi um ágil colecionador de conhecimento. Ele gostava especialmente de Nabu como deus da escrita e da sabedoria, ok? Bom, no período neobabilônico, a popularidade de Nabu ela é particularmente evidente, já que as inscrições reais lhe dão assim, precedência sobre Marduk. Digno de nota é um hino conhecido como Ésida ou Esida de Borsippa, que é na escrita neobabilônica. E a magnífica assim, imageria transmitida sugere um apelo de Nabu ainda não se havia diminuído. E ele, Nabu, ele continuou a ser venerado até o final, né, do período babilônico. E curiosamente, a última inscrição de um rei da Babilônia diz respeito a Nabu. Ele foi encontrado, né, nesse Esida de Borsippa,
e consiste em um relatório de Antiochus I Sóter sobre o seu trabalho de restauração em Esságila e Ésida. O culto de Nabu ele foi difundido, vamos dizer assim, e durou muito, né, desenvolvendo-se através das comunidades arameias, né, ou aramaicas extrapatriadas, vamos dizer assim, além da Mesopotâmia, no Egito, na Anatólia e durando até a segunda metade do primeiro milênio antes da Era Comum, né, depois de Cristo. Falando sobre a iconografia, o principal símbolo de Nabu é uma única cunha na vertical ou na horizontal, às vezes repousando sobre uma placa de argila ou um estrado. E essa cunha ela representa o estilete, né, o material que era a forma que se escrevia, né, o pauzinho, vamos dizer assim, e que provavelmente por sua forma ela também servia para sugerir a escrita cuneiforme. E Nabu ele se tornou, vamos dizer assim, esse símbolo, né, a caneta de Nabu, né, da sua escrita, que são ocasionalmente mostradas em cima do dragão conhecido como Mushushu, que era o protetor, né, de Marduk, que eu já falei no vídeo de Marduk, para quem não viu, pode dar uma conferida lá. E Nabu ele é tipicamente representado usando um longo manto de franjas sobre uma saia de fenda. Falando sobre o nome e a ortografia, né? O Nabu ele é derivado da raiz semítica Nun Bet, né? E que significa nomear, designar, e pode ser interpretado, vamos dizer assim, como um particípio, que significa o anunciador ou o arauto, ou como um adjetivo verbal também, que significa aquele que é nomeado ou o designado. As grafias, vamos dizer assim, arquivísticas pós-babilônicas antigas, elas são atestadas, que eu vou pôr para vocês aqui a forma que era o nome de Nabu, para vocês conhecerem, tá? Sobre a forma ortográfica mais antiga, ele era conhecido como Nabium, tá? E já as formas logográficas, vou colocar aí para vocês verem também. E as formas normalizadas de Nabu, né? Então ele era conhecido como Nabu, Nabian, Nabium e uma ortografia bíblica como Nebo, tá? Vou pôr referências para vocês aí, se vocês quiserem ver depois a referência bíblica de Nabu, né? Que é conhecido como Nebo. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se vocês puderem compartilhar usando a hashtag Canal Ancestral, eu agradeço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, ok? Muito obrigado e até a próxima.